Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renan Torres, aqui do canal Reda Torres. Se você está chegando aqui de paraquedas, é novo, sou professor de língua portuguesa e redação aqui do Ceará e faço alguns vídeos, tanto da língua portuguesa como da redação, que vai te ajudar no seu vestibular, seja no Enem ou seja em vestibulares locais aqui no nosso querido Ceará. No caso específico, o nosso vestibular da UES. Não se esqueça, tá? De se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e no final queria te pedir um favor. Coloca nos comentários o que foi que tu achou dessa aula, se te ajudou aí na tua preparação para o nosso querido vestibular da UES. Se você não é novo, com certeza já viu os nossos vídeos antigos, no qual faço a resolução também da prova geral de 2020.1. Vídeo que eu fiz inclusive lá em 2021, né, na época que estava a pandemia. E eu não sei que data que você está vendo esse vídeo, mas hoje nós estamos em 2022 e haverá um vestibular, né, daqui a 2 ou 3 meses, e muita gente vem se preparando e pesquisando materiais aí no YouTube que possa auxiliar na aprovação, tá? Eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo os links das resoluções de questões das provas anteriores. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem aquele grupo de estudos, se lá na sua sala de aula tem aquele seu amigo, a turma que vai fazer o S, compartilha. Ajuda aí também o nosso canal, deixa seu like e o seu comentário sobre isso, tá? Sem mais delongas, dados os recados, vamos aqui ao que interessa, que é o que vocês vieram fazer aqui, resolução de questões. Vamos lá. Pessoal, a prova da UES de língua portuguesa, ela é uma prova que tem 12 questões. Algumas informações básicas a respeito dessas questões, isso na prova geral. Essa prova geral, ela vai conter 12 questões e essas 12 questões, elas estarão articuladas entre interpretação de texto, coesão textual e gramática. Eu, particularmente, não porque eu sou professor, mas eu não acho a prova da UES uma prova difícil. As questões elas são bem repetitivas de um vestibular para o outro. Se você já teve experiência com S, vai perceber que alguns conteúdos eles são comuns em todas as provas. E isso é muito bom porque até facilita os nossos estudos em relação ao vestibular. Diferente de um Enem, que eu tenho questões mais contextualizadas, a UES é aquele tipo de vestibular tradicional na qual ela já traz aspectos mais objetivos, que vai justamente, mais uma vez, facilitar o seu estudo. Geralmente, você vai encontrar também 2 ou 3 textos na prova geral, para os quais serão direcionadas as questões de interpretação e muitas vezes também de coesão textual, como que vai acontecer aqui. Outra coisa que eu notei também muito importante é que esses textos eles tendem a ser temáticos, que nesse caso da prova de 2021 nós tivemos como tema a questão da figura da mulher e também os gêneros textuais cobrados eles tendem a ter sempre um caráter no qual um é informativo e o outro é literário. Um é objetivo, o outro já tem um aspecto mais conotativo. Então essas pequenas informações elas são importantes para você que está criando o seu calendário de estudos aí para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará, tá? Outra coisa importante para você que está estudando e vai fazer a UES, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar para os meus alunos é o seguinte, sobretudo quando houver, né, textos enormes, comece a resolução das questões, comece, né, a resolução da prova lendo o enunciado das questões, porque isso pode economizar o seu tempo e pode economizar também um cansaço. Então, às vezes você lê um texto enorme e acaba cansando a sua cabeça. E ler o enunciado, saber justamente o que vai ser cobrado, já facilita nesse aspecto. É o que aconteceu, por exemplo, nessa prova aqui. Então, qual é a análise que nós vamos fazer? Eu vou até dar um zoom aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui o meu zoom. E vamos entender o que é que as questões pedem, tá? Eu vou comentando com vocês. Se você tem essa prova impressa, muito bom. Se não tem ela impressa, eu vou deixar ela disponível para download no link aqui na descrição, junto com as aulas e também o comentário da prova. Vou colocar tanto a prova em branco como ela comentada, da qual eu vou tirar daqui, tá? E assim facilitar os seus estudos. Na primeira questão,
nós temos aqui como conteúdo o seguinte, ó. Quanto ao gênero textual, o texto 1 é classificado como: professor, o que é gênero textual? Gênero textual, pessoal, ele se difere de tipologias. Os gêneros textuais são as classificações dos textos quando eles são específicos. Quando eu falo em gênero textual, eu vou lembrar que existem gêneros textuais verbais, gêneros textuais não verbais, gêneros textuais mistos, gêneros textuais virtuais, né? Gêneros textuais físicos. Então são diversos os gêneros textuais. E vale ressaltar também, você que nunca fez prova da UES, que os gêneros textuais, eles também são cobrados na redação da UES. Então a redação desse vestibular, ele não cobra tradicionalmente, como vários vestibulares fazem, um texto apenas dissertativo argumentativo. Na verdade, a UES ela pode cobrar gêneros textuais diversificados. A via de exemplo, ela já cobrou um artigo de opinião, ela já cobrou uma crônica, seja ela narrativa ou argumentativa, ela já cobrou a possibilidade de você fazer uma notícia e recentemente também cobrou um relato. Então, os gêneros textuais são as classificações específicas dos textos, tá? As tipologias básicas, outro ponto importante aqui, é que elas têm algumas características básicas. Exemplo, a narração. Narração, ela sempre vai ter personagem, sempre vai ter local, clímax, desfecho. O texto dissertativo, ele é um texto informativo, não tem marca de opinião. O texto argumentativo já tem tese, já tem opinião, já tem estratégia argumentativa. O texto descritivo, ele tem lá adjetivos que vão justamente qualificar, seja de forma objetiva ou subjetiva, algum objeto ou cenário. O texto injuntivo é aquele texto que vai lhe orientar a tomar uma decisão com verbos do imperativo. Então é importante você conhecer as tipologias básicas do texto, porque é a partir das tipologias que nós vamos estudar também os gêneros textuais, tá? Professor, quais são os principais gêneros textuais que eu tenho que dar atenção para o S? Deixa eu ver se eu tenho aqui a opção de ter uma... na verdade eu não tenho, queria ter um... Mas eu vou colocar aqui de lado para vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui do lado, tá? O que é que acontece? Existem as tipologias textuais básicas. Tipologias textuais. As nossas tipologias textuais básicas são aquelas que nós estudamos na escola, né? Nós temos a narração. E aí, tanto para a redação como para uma prova de vestibular, quais são os textos narrativos que eu preciso sempre dar atenção, que eu preciso conhecer as características? É importante que você saiba as características de um conto. É importante que você saiba as características de uma crônica. É importante que você saiba também as características de um relato, porque esses gêneros aqui, eles são gêneros narrativos que comumente aparecem na UES. E eu vou trazer também aqui um gênero narrativo que muitas pessoas não sabem que é narrativo, que é a notícia, tá? Pessoal, notícia é um gênero narrativo. A notícia, ela conta a história de algo que ocorreu na sociedade. Então, na narração, você vai dar atenção, tá? Eu vou colocar também a fábula, porque a fábula, ela comumente ocorre na prova de redação. Então, no que diz respeito à narração, essas são as que você tem que se preocupar. Nós também temos, né, os textos dissertativos, no qual eu posso ter tanto dissertativo, expositivo como argumentativo, tá? O texto dissertativo expositivo, ele tem a ideia de apenas informar. Ele tem a ideia de apenas informar. Então, exemplos de textos dissertativos expositivos. Uma aula, ela tende a ter um caráter dissertativo expositivo.
Um verbete, ele tem um caráter dissertativo expositivo, tá? Ou nós podemos citar também aqui textos didáticos. Então, os textos didáticos, eles têm um caráter dissertativo expositivo. Não é comum, não é didático, textos didáticos. Não é comum que os textos dissertativos expositivos, eles apareçam na sua redação. Então, é algo que você não vai ter tanta preocupação, tá? Agora nós temos os expositivos argumentativos. Exemplo de textos expositivos argumentativos. Nós vamos ter o artigo de opinião, o que já é uma preocupação para o S, tá? O artigo de opinião. Além disso, nós podemos ter também as cartas abertas, porque geralmente carta aberta ela vai opinar a respeito de algum problema social. Nós temos também os manifestos. Os manifestos, eles tendem a ter sempre um caráter argumentativo, tá? E se tratando de US, esses dois pontos aqui, ó, eles serão preocupações para o seu vestibular, na redação. Tanto os textos narrativos como os textos dissertativos argumentativos, tá? Eles serão preocupações para o seu vestibular. Ainda sobre tipologias textuais, vale a pena eu dar atenção aos textos descritivos. Vale a pena eu dar atenção, né, para os textos descritivos. Geralmente, em textos descritivos, eu vou encontrar com mais frequência as propagandas de venda, porque eles tendem a descrever, certo? Eles tendem sempre a descrever algum produto. Então, propaganda de venda, ele tende a ser descritivo. E, além disso, você vai dar atenção aos textos injuntivos. O que são os textos injuntivos? São os textos que vão orientá-lo a fazer alguma coisa, tá? Exemplo de texto injuntivo, os textos publicitários, que são as propagandas, eles também tendem a ser injuntivos, tá? Propagandas, receitas. Então é comum que você encontre, inclusive, tanto os descritivos como os injuntivos dentro das propagandas, tá? Receitas, manuais, aquilo que vai te dizendo o que fazer passo a passo, tá? Então essas são as tipologias textuais e alguns textos comuns a essas tipologias. Se tratando de redação, o seu foco vai ser em quê? O seu foco será tanto nos narrativos e nos argumentativos. Agora, se tratando de interpretação, eu tenho aí todo um conjunto que pode cair no seu vestibular, beleza? E a questão pergunta o gênero textual do texto 1. Uma coisa importante é eu dar atenção ao início do texto, certo? Eu dar atenção ao início do texto e principalmente se tiver título. Por quê? Geralmente o título ele já dá alguma marca de característica do gênero textual. Ele tende a fazer isso aqui, ó. As mulheres negras e a ciência no Brasil, né? E eu não sou cientista, ó. Eu já sei que isso aqui vai ter um assunto. O assunto desse texto está centrado na participação das mulheres negras na ciência. E você percebe que ele começa assim, ó. O título desse texto é uma adaptação do emblemático discurso da militante negra ex-escravizada Sojourner Truth, de 1851, numa conferência feminista em Ohio, nos Estados Unidos. Neste antológico discurso, Sojourner problematizava a opressão das mulheres negras nos Estados Unidos, buscando explicitar os graus de desumanização dessas mulheres a ponto de não lhes serem conferidas as características socialmente construídas do gênero feminino. O que é que eu percebo? Esse pequeno trecho aqui, ele está constituindo um texto informativo. Então aqui eu tenho a constituição de uma informação.
Aí o próximo parágrafo coloca assim: mas o que um discurso do século XIX, que uma feminista negra ex-escravizada estadunidense, tem a ver com o histórico das cientistas brasileiras? Ó, isso aqui é uma provocação, tá? Geralmente, provocações, eles tendem a fazer parte de textos argumentativos. Porque o que é que eu percebo? Sempre que há uma provocação, logo após, nós temos o costume de vir um posicionamento. E se há um posicionamento após uma provocação, esse texto é um texto argumentativo. Então a provocação nada mais é do que aquela pergunta, né? Você faz uma provocação em forma de pergunta e logo após você vem defender um ponto de vista. Acontece que cientistas negras são mulheres que estão imersas nos segregadores processos de subjugação racial que o racismo estrutural nos impõe em qualquer lugar do mundo. Então isso aqui é um posicionamento. Isso aqui é uma tese. É muito comum em texto argumentativo que você tenha uma provocação seguida de uma tese. Observou isso aqui? Nem pense duas vezes. Isso é um texto argumentativo. Tanto que, se você for analisar posteriormente as informações, você vai notar o seguinte: nós temos estratégias argumentativas como alusão histórica, tá? Bem aqui eu vou ter justamente uma argumentação pautada em uma alusão histórica. Isso é típico de um texto argumentativo. Nós vamos ter também aqui dados estatísticos. Se você fizer a leitura, vai perceber que bem por aqui nós temos vários dados estatísticos. E dados estatísticos é típico de textos argumentativos, porque ele vai servir para defender um ponto de vista. Então isso é um texto tipicamente argumentativo, certo? E se nós voltarmos lá na nossa questão sobre os gêneros textuais, eu vou perceber o seguinte: eu tenho algumas possibilidades de resposta. Eu tenho um artigo de opinião, eu tenho crônica, tá? Eu tenho notícia e relato. Pessoal, relato é uma narrativa e esse texto não é uma narrativa. Ele constitui no texto argumentativo, então não pode ser relato. Notícia é um texto unicamente informativo. E por ser informativo, ele é um texto imparcial. O que é um texto imparcial? É um texto sem posicionamento, no qual o autor ele não vai se posicionar sobre alguma coisa. O que não acontece aqui, tá? Nós não temos uma notícia. Ele coloca também uma crônica, porque diz que a crônica é um texto narrativo de acontecimentos corriqueiros. As crônicas, elas trazem reflexões narrativas e é o que não acontece. Eu tenho um artigo de opinião, tá? Por que o artigo de opinião? Porque há a defesa de um ponto de vista de alguém ou de algum grupo e ele vai ser constituído por meio de argumentos. Então, um texto argumentativo, não tenho dúvida de que a resposta é a letra A. Você que marcou letra A nessa questão, você acertou, tá? Primeira questão, gabarito, letra A. Segunda questão, nós temos uma questão sobre semântica dos conectivos. Ele fala assim, ó, a relação sintático-semântica. Professor, o que é relação sintático-semântica? Quando eu falo em sintático, eu vou lembrar de orações, tá? Oração é toda frase que contém verbo. E geralmente quando eu coloco em relação sintática, eu estou falando de termos da oração ou de orações coordenadas ou subordinadas. E quando eu falo semântica, eu estou falando de significado. Quando eu falo semântica, eu falo de significado. Então, sintaxe é a área que estuda os termos das orações e as funções, e semântica estuda o significado das palavras. Geralmente, isso ocorre quando ele traz duas orações e essas orações elas têm um valor semântico ligado por um conectivo. Exemplo aqui. No contexto da primeira metade do século XX,
Enquanto mulheres brancas lutavam pelos direitos sufragistas de trabalharem fora de casa, mulheres negras trabalhavam nas casas destas, tomando conta dos seus filhos e filhas. Como eu falei para vocês, eu tenho uma relação de orações. E aqui eu vou ter duas orações. Eu tenho essa oração aqui, lutavam. E eu tenho essa outra oração, trabalhavam. A primeira oração, pessoal, ela vai ser estabelecida aqui, Enquanto mulheres brancas lutavam pelos direitos sufragistas de trabalharem fora de casa. Essa é a primeira oração, tá? E a segunda oração, mulheres negras trabalhavam nas casas destas. E observe que nós temos o conectivo enquanto. Então, na verdade, a resposta dessa questão depende do valor que você atribuir à conjunção enquanto. O que significa enquanto? Enquanto, ele pode ter dois valores, tá? Ele vai ter um valor temporal, ele pode ter um valor de tempo e ele pode ter um valor de proporção. Ele pode ter um valor de tempo e ele pode ter um valor de proporção. Quando que o enquanto ele tem valor temporal? O enquanto ele tem valor temporal, para vocês terem noção, quando ele puder ser substituído pelo sempre que ou pelo quando, tá? Quando você puder substituir, eu vou colocar o sempre que. Sempre que ele tem valor temporal. Exemplo, enquanto puder, estude, né? Sempre que puder, estude. E quando que o enquanto tem valor de proporção? Quando ele puder ser substituído por a medida que. Se ele puder ser substituído pela medida que, ele tem valor de proporção. E aqui nessa questão, a gente não vai ter muitas dúvidas sobre a resposta, justamente pelo fato de que ele só tem uma opção de resposta. Professor, o que é um conectivo de valor conclusivo? É só você colocar aqui o logo. Alternância, ou algo, ou alguma coisa, certo? Adição, eu tenho um conectivo e, eu tenho um conectivo além disso. E proporção, eu vou lembrar do à medida que. Então não nos resta dúvida que o nosso gabarito é a letra C. Ele tem valor de proporção, né? À medida que mulheres brancas lutavam pelos direitos sufragistas, mulheres negras trabalhavam nas casas destas, cuidando de seus filhos. Então, segunda questão, gabarito, letra C, tá? Segunda questão, gabarito, letra C. Terceira questão. Terceira questão tem o seguinte. Atente para o seguinte excerto. A marginalidade supracitada no ambiente científico não versa sobre a baixa capacidade intelectual de mulheres negras, mas sim sobre um brutal processo, a palavra brutal, ela configura um adjetivo, e esse adjetivo, ele traz marca de posicionamento. Quando você adjetiva alguma coisa, você está se posicionando. Então, adjetivar é se posicionar, é dar sua opinião a respeito de alguma coisa, seja um adjetivo de revolta, seja um adjetivo de admiração, de crítica. Então, adjetivar é se posicionar. O que é que ela está adjetivando aqui? O processo social de produção e reprodução de padrões de subalternidade cognitivamente, materialmente a nós impostos. Eu tenho lá, nesse excerto, o sentimento suscitado de forma dominante, pessoal, sentimento, onde é que eu percebo que uma pessoa, ela está expondo seus sentimentos? Quando ela está se posicionando. Então, você expor seus sentimentos é você se posicionar, é usar adjetivo. E nós percebemos que o adjetivo brutal, ele traz uma ideia de quê? De compaixão, que não é. Aí eu tenho desprezo, desgosto e indignação. A gente percebe que o brutal, ele tem mais uma ideia de revolta, né?
um brutal processo social. E revolta lembra justamente indignação, né? Revolta lembra indignação. Então, nosso gabarito é a letra B, tá? É uma interpretação básica, mas fique atento ao uso de adjetivos nas suas provas, porque os adjetivos eles facilitam justamente a resolução das suas questões quando se refere a posicionamentos. Então, gabarito da terceira, letra B. Quarta questão. A quarta questão, nós temos aqui uma questão sobre coesão textual, certo? Vou até colocar aqui do lado a quarta questão. Eu tenho uma questão sobre coesão textual, muito comum na prova da UES, certo? Existem duas coesões textuais. Existe a coesão sequencial e existe a coesão referencial. O que é a coesão sequencial? A coesão sequencial é a coesão na qual nós usamos conectivos, certo? Para dar sequência às informações. Esses conectivos, eles tendem a ser conjunções. Eles tendem a ser expressões que sempre dão ideia de sequência. Eu vou citar, por exemplo, aqui o i, o porém. Então, esses conectivos das orações coordenadas e subordinadas, o no entanto, o logo, eles trazem ideia de sequência. Sequência é continuação. Eu coloco um conectivo para continuar a minha frase. A coesão referencial, a gente vai pensar sempre na ideia de retomada. De retomada. Quando não for retomada, a ideia de substituição. O que é essa ideia de substituição? Eu vou usar uma palavra para retomar outro termo ou para evitar a repetição. Isso é coesão referencial. Geralmente nós fazemos coesão referencial quando nós usamos sinônimos para não fazer repetição ou quando nós usamos pronomes, tá? O uso do pronome é um exemplo de coesão referencial. E eu vou inclusive colocar aqui uma coisa muito importante para a gente a respeito da coesão referencial. Seguinte. Quando eu falo em coesão referencial, uma coisa que você precisa saber é que existe a coesão referencial catafórica e existe a coesão referencial anafórica. Você vai anotar isso aí, tá? Muito comum no nosso vestibular da UES. O que é a coesão referencial catafórica? É quando eu faço referência a algo que ainda vai aparecer no texto, tá? Vou colocar assim, ó, refere-se a um elemento posterior, tá? Posterior. Já a referenciação anafórica é aquela que refere-se a um elemento anterior. E como eu estou falando de pronomes, eu vou colocar para vocês dois exemplos que são comuns dentro dessa coesão referencial. Dá exemplo aqui. Eu vou usar o este ou isto. Ó, desejo isto. Desejo isto para você. Aí, dois pontos. Parabéns. Aqui, meus jovens, nós temos um exemplo de referenciação catafórica. Porque o isto, ele está fazendo referência a uma coisa que ainda vai aparecer no texto. O que é esse isto? O que é que ele deseja? Parabéns. Tanto que você pode trocar.
eu posso colocar assim, ó. Eu posso tirar o isto e colocar desejo parabéns para você. Já a referencial anafórica, eu tenho isso aqui, ó. Parabéns. Isso foi o que desejei. Ó, o que é que eu noto aqui? O isso, ele se refere ao parabéns. Só que ele está fazendo referência a um elemento anterior. Olha como você pode trocar. Parabéns foi o que eu desejei. Então, referencial, né? Anafórica é o que vem antes. Aí tem um ponto importante, tá? Tratando-se de pronomes, quem faz referência catafórica é o isto, o este e o esta. Vou colocar bem aqui, ó. Isto, este, esta. O referencial anafórico, nós vamos ter o isso, o esse, o essa e também, além desses, nós temos o aquilo, o aquele e o aquela, tá? Esses são elementos de referencial anafórico. E tá, anotar isso aqui, entender isso aqui é muito importante para a resolução de muitas questões da UES que cobram esse conteúdo. Voltemos na questão 4. No trecho, pouquíssimas pessoas negras tiveram acesso à escolarização básica. Quem dirá aquela de nível superior? Ó, o que eu percebo? Esse aquela está fazendo referência à palavra escolarização. Tanto que eu posso substituir. Quem dirá a escolarização de nível superior? Se ele está fazendo uma referência a um termo que já apareceu, isso é referenciação anafórica. Letra D. Coesão referencial, pois remete elipse do termo anteriormente expresso. O que é elipse, prof? Elipse é quando você oculta uma palavra. Eu tenho oculta a palavra escolarização. Quem dirá aquela escolarização do nível superior, tá? Então, quarta questão, gabarito, letra D. Próxima questão, eu tenho uma música do Erasmo Carlos chamada Mulher, Sexo Frágil. Vamos pular aqui a música. Sempre a gente faz primeiro a leitura do enunciado. O enunciado fala assim: o objetivo do texto 2 é, né? O que é o objetivo? É a finalidade. É a finalidade. O que é que esse texto ele tem por finalidade? Vamos até ler antes aqui as opções, antes de você ler o texto. A opção 1 diz que ele quer narrar o cotidiano. Vamos verificar se ele quer mesmo narrar o cotidiano. Valorizar a força da mulher em diversas situações. Contar a história de uma mulher engajada nas lutas sociais. Ou apresentar uma mulher contemporânea como dependente financeira. Vamos lá, vamos ver aqui se os textos eles abordam isso aqui mesmo, tá? Vamos lá. Dizem que a mulher é sexo frágil. Sexo frágil, né? A gente pensa numa relação de força. A mulher é sexo frágil porque ela não tem força. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas, tá? Ó, retomando da força. Aí tem rotina. Rotina das mulheres. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa. Isso aqui é até um aspecto de machismo, né? O fato de que a mulher ela tem que se colocar inferior ao homem para se parecer submissa a ele. Mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas para quem deu à luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. Ó, isso aqui eu já vejo aqui
a rotina familiar, né? Rotina de família. Ela tem que dedicar o seu tempo tanto para o marido como para o filho. Daí que ele vê a força da mulher nas atividades rotineiras da família. E o outro já reclama a sua mão. E o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Então, mais uma vez, retomando a questão da atenção que ela dá para a família. Mulher, mulher, do barro que você foi gerado. Ó, referência à Bíblia. Sempre que você tem uma referência a outro texto, essa referência a gente chama de intertextualidade, tá? Vai até ser uma questão posterior. Referência à Bíblia. Do barro, né? Me veio inspiração para decantar você nessa canção. Lembrar que o homem foi feito do barro, né? E a mulher foi feita da costela. Então aqui uma referência interessante. Dentro do preceito bíblico, claro. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Então o que é que nós observamos? O Erasmo Carlos ele traz uma música que fala sobre a força da mulher. E essa força está associada à questão de várias atividades rotineiras que a mulher enfrenta no dia a dia, tá? Então a nossa resposta está em cima desse aspecto aqui. O objetivo do texto é narrar o cotidiano de uma mulher, destacando o trabalho doméstico, valorizar a força da mulher. Ó, aqui está na cara, né? Não tem outra. Letra B. A ideia não é narrar, certo? Contar a história de uma mulher engajada em lutas sociais. Ela está no ambiente familiar, isso não é luta social. Inclusive, você nem tem a voz da mulher, você tem a voz do homem falando sobre a mulher. Apresentar a mulher contemporânea como dependente financeira. Essa mulher que é narrada aqui, ela tem uma perspectiva nem contemporânea, mas clássica, moderna. A mulher contemporânea, ela foge desse ambiente de ficar limitada às questões de atividades caseiras, tá? Então, sem muita discussão, o nosso gabarito é a letra B, tá? Quinta questão, gabarito, letra B. Próxima questão, sexta questão. Cara, é muito legal esse tipo de questão porque ele é comum na UES. Seguinte, a forma no diminutivo noitinha, diminutivo ele se dá mediante o sufixo inha, isso aqui é um sufixo, e qual o valor que esse sufixo ele dá para o substantivo noite? Usada no contexto do enunciado, quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Sugere o sentido de. Pessoal, o sufixo inha, na verdade, o próprio diminutivo, ele pode ter alguns valores atribuídos aos nomes, principalmente nos adjetivos e nos substantivos, tá? O diminutivo, ele pode trazer um valor de afeto e carinho. O diminutivo, ele pode trazer um valor de afeto, né? A via de exemplo, você pega a frase amo meu netinho. Então esse netinho, ele não está com ideia de tamanho, ele não está com ideia de diminuição, ele está com valor de afeto. Ele também pode ter valor de desprezo, ele pode ter valor de desprezo. Exemplo de valor de desprezo, você fala assim, ó, é só um professorzinho qualquer, é só um professorzinho de português. Isso aí tem um valor de desprezo. E ele pode ter um valor de diminuição mesmo, no aspecto físico, tá? Tem um lapisinho, beleza? Ou ele não pode ter nenhum desses valores, certo? Ele pode só ali ter um valor mesmo denotativo. Aqui é importante entender como que ele está usando noitinha, ó. Quando eu chego em casa à noitinha, esse à noitinha dá a entender que é no final da noite, tá? As pessoas usam essa expressão noitinha para isso, né? Quando eu chego em casa à noitinha, eu vou entender que isso é uma marcação do final da noite. E se eu estou entendendo que isso é uma marcação do final da noite, é uma marcação de momentos do dia.
Porque se eu coloco assim, ó, quando eu chego em casa à noite, pode ser tanto no começo da noite, no meio da noite ou no final. Mas quando a pessoa coloca, chego em casa à noitinha, você já subentende que ele está se referindo ao final da noite. Daí o motivo do nosso gabarito ser a letra C, tá? Os demais, eles não configuram a nossa resposta, certo? Nem a ironia, nem depreciação, nem afeto, é mesmo a marcação do tempo. Então, sexta questão, gabarito, letra C. Sétima questão. A sétima questão, até comentei com vocês, é uma questão, né, de referência do barro que você foi gerada, né? Isso aqui é uma referência bíblica. Isso aqui é uma referência bíblica. E é importante entender essa referência bíblica porque nas escrituras bíblicas a mulher ela não veio do barro, ela veio da costela do homem. E aqui ele coloca do barro que você foi gerada justamente para trazer uma ideia de igualdade a respeito do homem e da mulher, né? Como se a mulher tivesse a mesma importância de formação do homem. E sempre que você perceber que existe uma referência dentro do seu texto, o nome disso é intertextualidade. Professor, quais são os tipos de intertextualidade? Eu tenho uma paráfrase, eu tenho uma paródia, é um tipo de intertextualidade, tá? Eu tenho uma paródia, eu tenho uma alusão, que foi o que ocorreu aqui, e eu tenho uma citação. A paráfrase é quando eu cito ou faço referência a outro texto, tá? O que é situacionalidade, professor? Situacionalidade nada mais é do que o contexto. A situacionalidade está relacionada a um aspecto de local e tempo. O que é aceitabilidade? Aceitabilidade nada mais é do que aceitação, certo? São as marcas de aceitação do texto como ele é. Eu vou até colocar a marca de... Eu vou colocar a marca de aceitação. Então, será que esse texto ele vai ser bem aceito pela sociedade? Depende muito do interlocutor. E o que é informatividade, como a gente até pode ver no nome, é informação. É trazer novas informações para o texto. Geralmente você vê informatividade em textos como notícia, como artigo, tá? E essa questão aqui é sobre marcas de textualidade. Muito comum aí na sua prova da UES, tá? Outras marcas de textualidade é a coesão, que não está aparecendo aqui, também é uma marca de textualidade. A coerência também é uma marca de textualidade. Coesão, coerência também é uma marca de textualidade. E peraí, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou esquecendo de algum. Coesão, coerência... a intenção, pronto. A intenção do texto, que é justamente o objetivo do texto, a função, também é uma marca de textualidade, certo? Então fez referência, você nem pensa duas vezes. É uma questão sobre intertextualidade. Próxima questão. Em língua portuguesa, é correto dizer que os sinônimos, sinônimos, palavras com sentidos semelhantes. São palavras de significados semelhantes a outra, o que pode em alguns contextos ser usadas em seu lugar sem alterar o significado. Galera, uma dica muito importante, tá? Geralmente a UES, quando ela cobra questão sobre sinônimo, você tem que perceber se as palavras que podem ser substituídas, elas têm um valor positivo ou negativo. Se você pensar dentro dessa lógica, você acha o sinônimo. Exemplo aqui, Mulher, mulher, do barro que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. O que é que eu percebo? Aqui a ideia de decantar, ela está sendo usada com aspecto positivo, porque ele está falando bem da mulher. O significado decantar nesse contexto, aí tem assim, lamentar. Galera, lamentar é uma palavra negativa. Contestar
é uma palavra que traz justamente, de certo modo, uma ideia negativa. Negar é uma palavra negativa. E se você olha para a palavra homenagear, é uma palavra de aspecto positivo. Sem outra, gabarito, letra B. Então, gabarito, letra B, sem muita dor de cabeça, tá? Próxima questão. A partir do verso da letra da canção, aí eu tenho lá. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Considere as seguintes proposições. Embora haja exaltação da importância da mulher para o narrador, esta circunscreve-se aos afazeres domésticos e o papel da mãe e da esposa, verdadeiro, porque a gente percebe que o autor ele traz essa exaltação da figura feminina, dizendo que ela tem força, mas essa exaltação se limita apenas às atividades domésticas. De fato, isso acontece dentro do nosso texto. 2. O disfarce da baixa capacidade cognitiva feminina é tida como positiva pelo personagem masculino, que se vê elogiado como atitude, verdadeiro. Foi aquela parte que eu marquei, que eu até coloquei para vocês, que é algo que configura como machismo, né? O fato de que satisfaz meu ego se fingindo submissa. Então aqui eu tenho o machismo estrutural, de que a mulher ela precisa se colocar como submissa ao homem para não ferir a sua masculinidade. Então isso aqui de fato acontece dentro do texto. Terceiro, o texto acentua a fragilidade feminina ao apresentar... Não, ele não está acentuando fragilidade, ele está acentuando a força. Ao apresentar situações no qual a mulher não consegue se sobressair sozinha. Né? Isso aqui está errado, erradíssimo. O que nós temos aí como resposta, 1 e 2, gabarito, letra C, tá? Gabarito, letra C, itens 1 e 2. Aí, próxima questão, eu tenho um texto da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles que pertence, aqui eu tenho uma poesia, tá? Ela que pertence ao modernismo brasileiro, é uma das principais poetisas do modernismo e que traz aí, esse poema ele é bem famoso, né? Retrato, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face, né? É um poema que fala sobre a questão do envelhecimento. O tempo passa e a gente não percebe a passagem do tempo. Os versos acima são de autoria da escritora carioca Cecília Meirelles, que fez parte ali do começo do nosso modernismo no Brasil. O poeta traça uma espécie de autorretrato, enfocando principalmente, né? Ela está falando sobre o envelhecimento. Só que assim, a letra D fala felicidade e envelhecer. Eu não encontro nenhuma palavra que demarque essa ideia de felicidade. É a transitoriedade da vida. A vida vai passando e a gente não percebe. Não é uma questão difícil, interpretação básica. O poema Retrato, ele utiliza uma imagem poética recorrente na poesia de Cecília Meirelles, o espelho. Essa imagem está atrelada a questões existencialistas. Aqui também, pessoal, está bem fácil, né? Se eu estou falando sobre a transitividade da vida e ela diz que não tinha aquele rosto, porque ela saiu da juventude para a velhice, já que o tema do poema é o envelhecimento. Então, interpretação também tranquila, sem muita dor de cabeça. E a questão 12, questão de literatura, questão fácil, tá? Inclusive, uma observação muito importante, geralmente a UES, ela tende a cobrar questões de literatura unicamente do modernismo. A maioria dos autores que eu já percebi que a UES cobra são autores do modernismo, beleza? Então, 12ª questão, gabarito, letra D. E assim a gente encerra a nossa resolução de questões da UES aqui 2020.1 no canal Redatores.
Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Mais uma vez, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like, deixar nos comentários o que foi que você achou, compartilhar com os amigos que vão fazer o S, e assim você me incentiva a produzir mais vídeos a respeito. Vou deixar na descrição o link de outros vídeos sobre a UES que eu já fiz e o material, tanto o sem as anotações, como com as anotações para complementar os seus estudos, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado de coração. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!